Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui em mais uma aula dessa nossa jornada de linguagem C e hoje a gente vai dar uma paradinha para fazer uma revisão. Eu tenho aqui uma lista de exercícios para vocês com uma revisão sobre programação linear, sobre as estruturas de seleção e também de repetição. Então vem comigo que hoje é dia de revisão, vamos lá! Na aula de hoje nós temos então uma lista proposta para que a gente possa fazer a revisão dos principais conceitos que nós vimos aqui. E eu não vou enrolar muito, vou logo já para o nosso primeiro algoritmo, para que vocês possam perceber então o propósito dessa nossa lista. Vejam só, no algoritmo 1 dessa nossa listinha eu tenho lá a seguinte proposição. Faça um algoritmo que leia, portanto as minhas entradas, né? Que leia o salário de um funcionário, o valor percentual e a operação a ser realizada, por exemplo, A para acréscimo ou D para desconto. Ao final, calcule o acréscimo ou o desconto de acordo com a operação realizada, mostrando o valor do desconto ou do acréscimo, evidentemente, e o valor total. Observe que nenhum cálculo pode ser realizado no próprio corpo do comando de escrita e que uma mensagem de erro deve ser informada caso, então, as letras digitadas A ou D estejam incorretas, eventualmente não tenham sido digitada uma letra dessas aí. Vamos correr lá para o nosso código para que a gente possa entender como que vai funcionar aqui. Então vamos lá, algoritmo 1. Então nós temos aqui algumas entradas, tá? E lembrem que eu estou repetindo aqui, eu estou revisando com vocês tudo que nós vimos até agora, tá? Então esse algoritmo aqui ele é um algoritmo muito clássico e que ele vai revisar para a gente programação linear e estruturas de seleção. Então a gente tem aqui, ó, quais são as minhas entradas, né? Vamos lá. Faça um algoritmo que leia. Leia indica as minhas entradas. Salário de um funcionário, valor percentual e a operação que vai ser realizada entre A para acréscimo e D para desconto. Essas são as minhas entradas. Então eu declarei as minhas variáveis aqui para dar conta dessas entradas e dos cálculos que eu vou precisar fazer. Então eu declarei aqui salário, percentual, valor, salário final e a variável operação que é do tipo char, que vão ser as letras. Então como entrada, eu até dei uma separadinha aqui para vocês verem, como entrada eu solicitei ao usuário então o salário, a operação e o valor percentual. Então, ele vai digitar para mim o salário, vai digitar a operação e vai digitar o valor percentual, porque é basicamente o que eu preciso para fazer o cálculo de acréscimo ou de desconto do meu usuário, né? O salário dele, a operação e o percentual que eu vou calcular. Então, de posse dessas três informações, eu vou passar então ao meu processamento. E para o processamento, eu tenho que primeiro descobrir que operação que foi escolhida. Será que foi um acréscimo ou foi um desconto, né? Então, a primeira coisa que eu vou precisar saber é descobrir qual operação. E aí, eu vou utilizar aqui uma estrutura C aninhada, tá? Por duas razões. Primeiro, porque eu tenho lá a letra A ou a letra D para acréscimo ou desconto, então eu vou precisar selecionar qual das duas foi digitada. Mas também porque eu preciso utilizar um else aqui para dizer que o cara digitou, né? Que o nosso amiguinho digitou lá um comando inválido, uma operação inválida. Ele não digitou nem A nem D, então eu fiz uma estrutura if aninhada, né? Um if dentro do outro, vejam só. Então eu comecei aqui, primeiro if. Será que ele digitou a letra A de acréscimo? Então, eu vou perguntar, se operação for igual a A, aí eu sei que é acréscimo. Se é acréscimo, todo o meu cálculo vai se dar em torno disso. Abro chaves aqui, encerro aqui, dentro desse meu primeiro if, né? Isto é, se a operação for de fato A, isso vai ser verdadeiro, ele vai executar essas linhas aqui, eu vou fazer o seguinte, olha, o valor vai ser o salário, que foi digitado aqui pra gente, vezes o percentual que também foi digitado, dividido por 100. Lembrem que para fazer um cálculo de percentual eu sempre vou utilizar uma multiplicação e eu vou dividir o valor percentual por 100. Porque se ele digitou 20 para 20%, eu tenho que multiplicar por 0,20 para descobrir esse valor de aumento, né? Ou enfim, de desconto. Então o que eu faço aqui? Eu divido o valor percentual por 100 para pegar esse 20 e transformar em 0,20 e depois multiplico o salário vezes o 0,20 para saber a partezinha que eu vou acrescentar ou vou descontar. Então, quando eu faço isso, valor recebe salário vezes percentual dividido por 100, eu estou descobrindo a partezinha ali, né? Se é R$1.000, 20%, eu estou descobrindo ali os R$200. É a partezinha que eu vou acrescentar ou vou descontar. Tá? Então, o valor. Depois eu vou calcular o salário final. O salário final recebe o salário mais o valor que acabei de calcular. Então, se deu R$200, vai ficar 1.000 mais 200, total 1.200 e assim por diante, tá? Depois me resta fazer o quê? Mostrar na tela. Então, printf, o valor do acréscimo foi, porque ele me pede detalhadamente, né? O valor do acréscimo foi, né? Percentual.2f, ele vai pegar a variável valor. E o salário final é, né? Percentual.2f, mesma coisa, vai pegar a variável salário final. Encerrei aqui se foi acréscimo. Então, está aqui o fim do meu C.
né? Abre chaves lá, fecha aqui. Vou abrir o else agora. Porque se por acaso essa checagem for negativa, for falsa, não for letra A, então eu vou para o else e vou perguntar, ok, não é a letra A, mas pode ser a letra D ou um valor inválido. Então eu vou perguntar, dentro do meu else que abri aqui, né, baixar um pouquinho, e fechei ali, tudo aqui, isso aqui está dentro do else. E o que eu pergunto? Se a operação então é D. Se ele entrou aqui, eu sei que não é A, porque se fosse A, teria resolvido aqui em cima. Então como chegou aqui, eu vou perguntar se ela é D. Porque pode ser D ou inválida. Então vamos perguntar se é D. Se for D, né, if operação igual a D, eu vou fazer o mesmo cálculo de valor. Então valor recebe salário vezes percentual de... Mesmo cálculo do valorzinho menor, né, R$1.000, R$200, né? Então o mesmo cálculo de valor. E ao invés de no salário final eu somar o valor, eu vou diminuir, porque nós estamos falando de um desconto, né? Estou falando de D, estou falando de desconto. Então eu calculo o valor, depois eu diminuo do salário. Então, se é desconto de 20% dos R$1.000, sobrou R$800. Então, eu faço dessa forma. E boto na tela, né, a mensagem. Printf, o valor de desconto foi percentual.2f, e aí está lá valor. E o salário final é percentual.2f, está lá, salário final, que tudo que eu calculei aqui. Mas vem cá, e se não for? Aí eu encerro aqui o meu if, né, esse segundo if aqui. E se não for D? Bom, se não for D, eu crio esse else aqui. E digo que ele digitou um valor inválido. Porque, percebam comigo, se for A, ele executa essa parte e encerra. Se for D, ele executa esta parte e encerra. Se ele entrou nesse else por último, quer dizer que é um valor inválido. Sem dúvida nenhuma, é um valor inválido. E aí ele encerra. F9 para a gente testar. Vamos lá. Então tá aqui, né? Salário do funcionário, R$1.000. A operação é uma operação de acréscimo. E o percentual é de 20%. Olha só que interessante, operação inválida. Pensem comigo por que operação inválida. Eu digitei a letra A minúscula e na programação eu botei o A maiúsculo. Lembrem que a linguagem C ela é o que a gente chama de case sensitive, isto é, ela diferencia maiúsculos e minúsculas. Por isso, nós estamos experimentando esse erro. E aí eu vou agora então fazer corretamente. O salário é R$1.000. A operação é de acréscimo com A maiúsculo, porque foi o que eu configurei, e o percentual é de 20%. Aí sim, o valor do acréscimo foi de R$200 e o salário final é R$1.200, porque ele encontrou aqui o A de acréscimo, executou e pulou fora. O A minúsculo, ele checou, é A maiúsculo? Não, entrou no else. É D maiúsculo? Não, entrou no else. É uma operação inválida e encerrou. Fechado? Entendido? Então, basicamente é assim que funciona o nosso algoritmo número 2. Desculpa, número 1. Vamos para o número 2 agora. Escreva um algoritmo, isso que é bem interessante também. Escreva um algoritmo que receba 100 números e conte quantos deles estão no intervalo de 10 e 20 e quantos estão no intervalo de 50 a 60. E mais, quantos deles estão fora desses intervalos. Escrevendo ao final essas informações. Vamos lá ver como é que ficou? Então vamos lá. Algoritmo 2, está aqui ele. Vamos torná-lo o algoritmo principal, está aqui ele. Vamos lá. Eu criei algumas variáveis aqui que vão me auxiliar. Eu criei a variável número, para coletar aquilo que foi digitado pelo usuário, afinal de contas são 100 digitações, né? Variável número. Eu criei a variável i para controle do for. Eu criei quantidade 10, 20, quantidade 50, 60 e quantidade fora do intervalo. A quantidade de números do intervalo de 10 a 20, a quantidade de números do intervalo 50 a 60 e a quantidade de números fora desses intervalos. Tá? Inicializei tudo com 0, porque eu vou utilizar contadores aqui, então é importante que eles estejam inicializados com 0. E parti para o processamento. São 100 digitações, repetição determinada. Eu sei quantas vezes eu vou digitar, eu botei lá for do i começando em 1 e indo até 100. Então, i menor ou igual a 100. Enquanto o i for menor ou igual a 100, ele vai ficar repetindo. Acrescenta de 1 em 1 porque eu tenho que contar, né? A primeira vez, segunda vez, terceira vez, tem que ir contando de 1 em 1. Dentro da repetição, o que eu vou fazer? Primeira coisa são as minhas entradas, nesse caso aqui. Então, eu vou colocar lá, digite um número e leia número. Então, utilizando o nosso comando já clássico de entrada, né? De um printf e um scanf. Depois eu vou precisar descobrir se vou iniciar por aí, se o número está dentro do intervalo, que é maior ou igual a 10 e menor ou igual a 20. Se ele está ali entre 10 e 20. Não sei, pergunta. Então, se número for maior ou igual a 10 e, operador relacional aqui, né? E número for menor ou igual a 20, então QTD 10, 20 mais. Isto é, então ele vai lá e vai contar. QTD 10, 20 que tinha 0, agora passa a valer 1. Porque significa que ele encontrou um número que está dentro daquele intervalo. Se isso for verdadeiro, executa e pula fora. Agora, se isso for falso, ele vai entrar nesse else.
E aí nesse else, me resta saber se está dentro do intervalo de 50 e 60 ou se está fora desse intervalo. E aí, como eu não sei, eu pergunto. Então, if número é maior ou igual a 50 e número é menor ou igual a 60, isto é, ele está dentro do intervalo entre 50 e 60, se estiver, QTD 50-60, que é a variável que está contando isso, mais, isto é, incrementa mais 1. Se este resultado for verdadeiro, ele executa essa linha de código e pula fora. Se for falso, ele vai para o else. E aí, no else, me sobra o quê? QTD fora mais, isto é, não é 10-20, porque se fosse, teria executado isso aqui para o lado fora. Se caiu no else, é porque não é 10-20. Como não é, e aí eu perguntei, é 50-60? Se for, executa esse e pula fora. Então, se não é 10-20 e não é 50-60, para fazer com que ele tenha caído nesse else, quer dizer que é fora do intervalo. Então, eu resolvo tudo isso aqui, fecho as chaves bonitinho e mostro na tela os intervalos. Então, números do intervalo 10-20, QTD 10-20, números do intervalo 50-60, QTD 50-60, e números fora do intervalo, que estão aqui, QTD fora. E aí a gente resolve dessa maneira. Certo, povo? Eu vou dar uma trapaceada aqui, tá? Para a gente não ficar perdendo tanto tempo aqui no vídeo, eu vou colocar aqui 5 digitações, para a gente ter condição de testar. Vamos lá. Vamos ver quantos números estão no intervalo. O primeiro número vai estar fora do intervalo. O segundo número é o número 15. O terceiro é 25, que também está fora do intervalo. O quarto vamos digitar 55 para estar no segundo intervalo. E o outro eu vou colocar aqui 80, vai. Vamos lá. De 10-20 tem 1. De 50-60 tem 1 e tem 3 fora do intervalo. Então ele foi checando todos os números aqui e foi classificando para a gente os nossos números de acordo com aquilo que a gente estava vendo. Então é basicamente assim que ele se comporta. Algoritmo número 3. Faça um algoritmo que receba o tamanho de 500 camisetas existentes no almoxarifado e ao final informe a quantidade de camisetas de cada tamanho, P, M ou G. E informe também quantos tamanhos inválidos foram digitados, apresentando uma mensagem ao usuário a cada erro digitado e a sua quantidade final. Então vamos lá. Algoritmo 3, deixa eu torná-lo aqui um algoritmo ativo. O que eu faço aqui? 500 repetições, são 500 camisetas do almoxarifado, eu tenho que checar então as 500 repetições. Eu queria aqui diversas variáveis auxiliares, por exemplo, QTDP, QTDM, QTDG, QTD inválidos, a variável I, todas as variáveis auxiliares que vão me ajudar nesse processo aqui de contagem. Inicializei o tamanho, claro, P, M ou G, enfim, do tipo Sharp, que é uma letra. Inicializei todas com 0, são contadores, então para não ter dificuldade, inicializei tudo com 0 e vou começar. No for, eu inicializei com 1, a variável i, que é a nossa variável de controle, e disse que ela tem que ir até 500, porque são 500 repetições. Então, enquanto i for menor ou igual a 500, eu vou ficar repetindo e vou incrementando de 1 em 1, então i mais mais. O que eu faço dentro da repetição? Eu vou ter que descobrir o tamanho da camiseta para analisar esse tamanho e contabilizar. Então, vou perguntar para o usuário, digite o tamanho P, M ou G. P, M ou G. Então, eu vou ler a variável tamanho e aí a partir dela eu começo a fazer as checagens. Será que é do tamanho P? Então, se tamanho for igual a P, eu, QTD P++, eu incremento a quantidade de P e pulo fora. Se não for, isto é, se esse teste lógico der falso, eu caio no else e ainda não sei se é M ou G ou se é inválido. Como eu não sei, pergunta. Bota outro if aqui dentro. Então, if tamanho é igual a M, se for, QTD M++, encerra. Se não for, cai no else de novo e eu botei outro if aqui dentro, porque eu não sei ainda se é G ou se é inválido. Pergunta, não sabe? Pergunta, usa um if. Se tamanho for igual a G, então igual a G, QTD G incrementa mais 1. Se for, incrementa e pula fora. Se não for, cai no else. Ele só vai cair nesse else se não for nem P, e aí entrou nesse else, não foi nem M para ter entrado nesse else, e não foi G para ter entrado nesse else. Logo, não sobra mais nada a não ser tamanho inválido, QTD inválidos e resolve a parada. Mesma coisa, para testar eu vou tirar esse 500 aqui, vou deixar só 5, Senão a gente vai ficar um tempão aqui testando esse negócio e não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos lá. Vamos botar aqui. E aí dessa vez, lembrando que o que está programado são letras maiúsculas, tá? Então eu vou ter um P, vou ter um M e terei também um G. Vou ter um tamanho X, que é o inválido. Olha, ele já me avisou que o tamanho é inválido, já contabilizou. Vou botar aqui mais um tamanho M. Vai lá. Encerrou. Então eu tenho um tamanho P, 2 tamanhos M, um tamanho G e um tamanho inválido, que ele já me avisou logo lá no comecinho, porque eu coloquei o printf tamanho inválido e fiz a contagem.
Certo, gente? Então, outro algoritmo clássico que a gente utiliza aqui, os Cs alinhados, né? Uma estrutura dentro da outra, de maneira a manter, então, assim, essa organização, né? Então, a gente tem aqui uma estrutura dentro da outra e é basicamente assim que funciona o nosso código. Vamos voltar lá para o nosso algoritmo número 4. Está ele aqui. Então, foi feita uma pesquisa entre os habitantes de uma região, coletando-se o salário de cada habitante. Calcule e informe a média de salário, o maior e o menor salário e encerre a entrada de dados quando for digitado o salário zero. Repetição indeterminada. Eu não sei quantas vezes eu vou repetir. Então, para repetição indeterminada, em geral, nós não utilizamos o for. Nós vamos utilizar qualquer uma outra, né? O while, ou então o do while, porque aí eu tenho mais controle sobre a checagem. Então, vamos lá. Vamos lá e vamos dar uma olhadinha aqui então, no nosso exercício 4, que já está aberto aqui. Exercício 4. O que eu fiz? Declarei todas as variáveis que eu vou precisar. Então, salário, soma salário, média salário, maior salário, menor salário, né? E o QTD salários também como quantidade. Inicializei tudo aqui com 0, com exceção do menor salário. Depois eu vou explicar. Aqui eu botei 100 mil. Depois eu vou explicar por que a gente tem que inicializar a variável menor salário com um valor muito alto, um valor improvável. Eu já vou explicar. Então, o que eu fiz? Nós vimos que enquanto o salário for maior do que 0, ele vai ficar repetindo, porque a condição de parada é o salário 0. Né? Quando for digitado 0, ele tem que parar. Então, o que nós fizemos aqui? Eu utilizei um do, que abre aqui e fecha lá embaixo. While o salário for maior do que 0. Então, ele vai ficar repetindo, faça enquanto o salário for maior do que 0. Então, sempre que eu tiver um salário positivo aqui, ele vai ficar repetindo. E o que ele repete? Ele vai me perguntar o salário, que é a minha principal entrada. Então, digite o salário, vai me perguntar o salário. Tá? Então, eu preciso calcular a média de salários, o maior e o menor salário. Então, neste caso, o que nós faremos agora? Eu vou perguntar, esse salário é maior do que 0? Porque se ele for menor do que 0, eu preciso encerrar as minhas leituras e eu não posso permitir que isso atrapalhe o cálculo da média que eu farei mais à frente. Então, eu tenho que descontar. Se ele é maior do que 0, aí sim eu vou fazer um tratamento. Senão, eu vou encerrar e simplesmente isso. Tá? Então, eu criei aqui um if. O salário é maior do que 0? Ele começa o if aqui e encerra lá embaixo. Então, tudo isso aqui só será executado se o salário for positivo, se ele não for um salário igual a 0 ou menor do que 0. Se ele for positivo, se for um salário de verdade de alguém, então eu vou incrementar QTD salários, que é o meu contador, que vai contar quantos salários eu estou lendo, porque eu não sei até então, eu não sei quantos são. Então, eu vou contando, ali um salário válido, então soma mais um, e assim por diante, porque depois eu vou usar isso lá para o cálculo da média, tá? E vou fazer a soma também. Soma salários, recebe soma salários mais salário. Certo? Então aqui eu vou fazendo a contagem e a soma. Essas duas variáveis eu vou utilizar mais à frente, lá embaixo, para calcular a média de salários. E agora entra a nossa estrutura que vai fazer a checagem do maior salário encontrado e do menor salário. Percebam que essa estrutura é meio padrão, tá? Então eu vou descobrir aqui o maior salário primeiro. E eu vou perguntar, se o salário que acabou de ser digitado pelo usuário for maior do que aquilo que eu considero até aquele momento como sendo o maior salário, e aí eu inicializei com 0, ele começa com 0, depois ele vai mudando, né? Então, se o salário digitado pelo usuário for maior do que aquilo que eu considero como sendo o maior salário, então a variável maior salário recebe o salário que acabou de ser digitado. Porque se esse teste lógico for verdadeiro, significa que o salário que acabou de ser lido ele é maior do que aquilo que eu considerava até aquele momento como um salário maior. Percebam? Então agora eu esqueço o que eu tinha lá dentro e eu vou assumir o salário que acabou de ser digitado como sendo o maior salário. E eu encerro esse if. E a mesma coisa eu faço para o menor salário. Se salário for menor do que menor salário, então se o salário que acabou de ser digitado pelo usuário aqui, ó, dentro da repetição, for menor do que aquilo que eu considero como sendo o menor salário, isto é, 100 mil reais na arrancada, então menor salário recebe aquilo que acabou de ser digitado. Eu esqueço o que eu tinha antes, esqueço lá os 100 mil e anoto aquele salário. Por que eu tenho que inicializar em 100 mil reais? Se eu botar 0 aqui também, gente, como eu fiz no maior salário, nenhum salário digitado será tão pequeno o suficiente para fazer com que a variável menor salário seja alterada. Porque 0 vai ser sempre menor do que qualquer coisa. Então eu não posso inicializar menor salário com 0. Eu tenho que inicializar com um número muito alto, muito grande, porque qualquer salário, R$1.000, R$500, R$100 que seja digitado, ele será menor do que os 100 mil reais e, portanto, a variável menor salário será alterada uma vez. E depois os próximos salários já entram no esquema, já entram na checagem normal. Então, eu fiz a checagem do maior e do menor salário, eu posso digitar 0 e encerrar, e aí sim eu parto então para o cálculo da média. Eu digo que média salário recebe o soma salário, que estava aqui em cima, que a gente somou, dividido pelo QTD salários, que nós contamos lá em cima.
calculei a média, coloco na tela a média de salários, o maior salário que foi calculado aqui em cima e o menor salário que foi calculado aqui em cima também. Vamos dar um F9 para a gente testar esse negócio? Pra vocês verem como é legal isso aqui? Vamos lá. Salário, vai lá, R$1.000, depois do salário R$500 e de R$1.500. E agora eu vou digitar menos 5 para encerrar, certo? Então, a média de salários é 1.000, eu tenho 1.000 mais 500 mais 1.500, são 3 salários digitados, deu 3.000, deu R$1.000 de média, o maior foi 1.500, o menor foi 500, ele identificou tudo e excluiu fora o menos 5 que eu digitei também. E aí a gente vê o algoritmo funcionando corretamente. E agora, pessoal, nós vamos então para o nosso quinto algoritmo. Então, algoritmo 5, faça um programa que leia 4 notas escolares de N alunos, e aí para cada um dos alunos calcular e apresentar a média, sabendo-se que a média da escola é 7, né? E informar também se o aluno foi aprovado ou reprovado. Nesse programa, o usuário é quem vai determinar o fim da leitura de notas, ou seja, você deverá perguntar ao usuário se ele deseja continuar digitando as notas. Tá? Então, eu vou fazer a leitura das notas e vou continuar perguntando para o meu usuário. Percebam que eu não abri de propósito aqui o meu algoritmo 5 para mostrar para vocês como que nós vamos trabalhar com os algoritmos. Tá? Vamos pegar aqui, eu vou utilizar aqui, ó, algoritmo 5. Percebam que quando eu abro uma estrutura, quando eu abro a pasta onde os algoritmos estavam gravados, percebam que nós temos vários arquivos aqui. Tá? Mas o principal, são arquivos todos fundamentais para o projeto. O principal arquivo é o arquivo de projeto. Né? Esse é esse arquivo aqui, com a extensão OBP, que é o Project File. Né? Aqui eu vou clicar nele, lista 6, exercício 5, perceba até o ícone dele, né? E aí ele abre para mim aqui no Code Blocks, e eu tenho aqui o algoritmo 6. Então, relembrando, o programa vai ler 4 notas escolares de um número que eu não sei, né? De um número limitado de alunos, e vou calcular e apresentar a média. Aí depois vou informar se ele está aprovado ou reprovado e vou perguntar se ele quer continuar fazendo a leitura. Eu utilizei mais uma vez o do while, tá? Porque ele é muito simples de utilizar, ele é muito fácil. Declarei as variáveis que me interessam aqui para me ajudar, declarei todas essas minhas variáveis e vou fazer então o meu processamento. Tá? Então tenho aqui do while. Vejam só, eu vou inicializar a variável soma com 0 porque eu vou precisar dela mais à frente. Tá? Eu criei aqui, dentro desse meu do while, eu criei um for. Por que um for? Porque são 4 notas. Eu quero fazer a leitura das 4 notas aqui e fazer a soma delas, utilizando uma repetição. Porque, né, enfim, a gente aprendeu a utilizar. E dentro dessa repetição do while, eu posso também trabalhar com outras repetições. E foi o que eu fiz. Zerei a variável soma e disse o seguinte, olha, para o for indo de 1 até 4, então for i recebe 1 e i é menor ou igual a 4, incremento de 1 em 1, eu vou ler as notas. Eu faço a leitura, digite a primeira nota e scanf leia a nota e faço a soma. Então depois que ele executar 4 vezes essa repetição, ele sai pronto para calcular a média das notas, porque eu já tenho a soma. Então eu calculei aqui, média recebe soma dividido por 4. E a partir daqui eu tenho então a média calculada. Falta o quê? Falta eu dizer se ele está aprovado ou reprovado, e aí para isso a gente vai usar um C simples, né? Então, if C, média for maior ou igual a 7, o camarada está aprovado. E aqui eu quis fazer uma médiazinha com ele, né, literalmente, coloquei lá, printf, a média é, né, tá aqui, botei o cálculo da média e disse que ele está aprovado. Se não for maior ou igual a 7, ele pula no else e ele faz a mesma coisa, média de tanto, e ele está reprovado. E aí percebam agora aqui, ó, a nossa condição de parada é que eu pergunte para o usuário, deseja continuar, sim ou não? E aí eu criei aqui, então, depois de todos os cálculos, depois de mostrar os resultados, eu botei lá, printf, continuar, S ou N. Scanf, vai ler a variável continuar. Eu coloquei, ó, enquanto continuar for igual a sim, a S maiúsculo, ele fica repetindo. Se o usuário digitar N ou qualquer outra coisa, ele vai encerrar a minha repetição. Certo? E eu encerro o programa assim. Porque ficou tudo resolvido aqui dentro. Vamos dar um F9 para a gente testar. Vamos lá ver. Olha ele aqui. Ó. Então, eu inicializei as variáveis e agora eu já entrei na repetição desse for aqui. Percebam, tá? Digite A, percentual I, I. Então, o I é a minha variável de controle que começa com 1. Então, digite a nota 1. O nosso usuário, eu vou fazer com que ele reprove, tá? Então, ele ganhou 5 na primeira nota. Digite a nota 2. Percebam que eu estou dentro dessa repetição aqui, ó, desse for. Esse for está repetindo, me pedindo a nota 2, vai pedir até a 4. Então, ele vai ganhar a nota 2, ele vai ganhar a nota 4. E a última nota, ele vai ganhar a nota 6. Tá? Olha lá. Ele encerrou a repetição, calculou a média e entrou no if.
A média foi 4,25. Ele perguntou, a média 4,25 é maior ou igual a 7? Não é. Se não é, esquece isso aqui e pula para o else. O que diz o else? Printf, média tanto, botou ali, média 4,25, reprovado. E aí ele passou aqui para baixo para continuar. Deseja continuar? Se eu responder que sim, S maiúsculo, ele recomeça. Ele volta para a repetição, porque eu estou lá, while continuar igual assim. Então, enquanto continuar for igual assim, ele vai repetir. Então, vamos lá, vamos botar uma aprovadinha aqui agora. Tudo com nota 9, né? A média foi 9 e ele está aprovado. Deseja continuar? Vou botar um N aqui, para ser diferente de S, nessa checagem final, ele encerrar. N, encerrou. Porque não é igual a S. Se não é igual a S, ele não faz a checagem. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa lista de revisão. O meu propósito aqui, de fato, foi que a gente pudesse agora olhar para algoritmos um pouquinho mais complexos e revisar absolutamente todos os conceitos que nós vimos até aqui. Essa é uma lista bem prática, bem interessante, para fixar esses conceitos e fazer com que a gente, de fato, aprenda. Esse é o nosso propósito, mais uma vez, repetindo isso para vocês. Um grande abraço, espero que estejam gostando dessa nossa maratona de linguagem C, espero que estejam gostando dos exemplos que nós estamos trazendo para vocês. E não esqueçam de deixar aquele like, não esqueçam de comentar, para a gente é muito importante os comentários de vocês, para que a gente possa entender aquilo que está faltando, entender se vocês estão gostando, para que a gente possa então continuar produzindo conteúdo de qualidade e compartilhando esse conteúdo com vocês. Um grande abraço!